Na Europa começou o pânico em meio à guerra no Oriente Médio. Os europeus foram urgentemente aconselhados a não sair de casa, trabalhar em home office, não usar o carro e não viajar de avião nas férias, pois a União Europeia está passando por uma verdadeira crise energética que só vai piorar. Durante um mês de guerra no Golfo Pérsico, a Europa sofreu menos do que em 2022 após a invasão russa na Ucrânia. No entanto, a Europa enfrenta uma crise energética prolongada, que vai durar mais do que o conflito no Oriente Médio. Quem alertou sobre isso foi o Comissário Europeu de Energia, Dan Jorgensen. Ao mesmo tempo, a UE começou a desenvolver um guia para a aplicação do ponto 7 do artigo 42 do Acordo de Defesa Mútua em caso de ataque a um membro da União. Sim, dentro da União Europeia existe a obrigação de se protegerem mutuamente. Basicamente, é um análogo ao artigo 5º da Carta da OTAN, mas se aplica apenas aos aliados europeus. A União Europeia prepara um guia de defesa com 3 cenários. Um deles prevê a aplicação do artigo sobre defesa mútua da OTAN, outro do artigo sobre defesa coletiva da União Europeia e o terceiro envolve ambos os cenários. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos este episódio, como de costume, peço que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu e você pode fazer isso ao final do episódio se achar este episódio interessante e útil para você. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então, o Comissário Europeu de Energia, Dan Jorgensen, pediu aos europeus para trabalharem menos de casa, na minha opinião, usarem carros, transporte público e aviões, e aos países da UE para acelerarem a transição para fontes de energia renováveis. Segundo ele, a crise energética se intensifica devido à guerra no Oriente Médio. Como ele declarou, abre aspas, a Europa está enfrentando uma situação muito séria, cujo fim ainda não está à vista. Mesmo que a paz chegue amanhã, ainda assim não voltaremos à vida normal em um futuro próximo. A infraestrutura energética na região do Golfo Pérsico, que abastece o mercado mundial com 20% do petróleo e gás natural liquefeito, está seriamente danificada e continua sendo destruída devido aos bombardeios. Ninguém sabe quanto tempo a crise vai durar, mas considero muito importante enfatizar que ela não será curta. Só desde o início do conflito, os preços do petróleo e do gás na União Europeia aumentaram de 60% a 70%. Em 30 dias de conflito, os gastos da UE com a importação de combustíveis fósseis já aumentaram em 14 bilhões de euros. Além disso, vale ressaltar que a inflação na zona do euro permaneceu dentro da meta do Banco Central Europeu de 2% durante um ano e, em fevereiro, essa inflação foi de 1,9%. No entanto, em março, segundo a estimativa preliminar do Eurostat, ela saltou para 2,5% em termos anuais. O crescimento excessivo foi resultado do aumento dos preços dos recursos energéticos em quase 5%. A inflação subjacente, que exclui os preços dos recursos energéticos e dos alimentos, caiu 0,1% para 2,3%. Mas, provavelmente, é apenas uma questão de tempo até que a inflação subjacente volte a acelerar, porque os preços altos da energia, como você pode imaginar, vão impactar outros setores, elevando os preços dos alimentos e de outros produtos. O setor de transporte aéreo foi um dos mais afetados, pois, devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, o fornecimento de combustível de aviação caiu drasticamente e, consequentemente, os preços desse combustível aumentaram. As companhias aéreas estão reduzindo o número de voos e aumentando os preços, inclusive porque muitas rotas estão ficando mais longas devido à necessidade de contornar a região do Oriente Médio. Os preços vão permanecer em níveis elevados por pelo menos alguns meses, mesmo no caso de uma desescalada do conflito. Por isso, Jorgensen declara, cito, quanto mais pudermos fazer em relação às fontes de energia para economizar petróleo, principalmente diesel e combustível de aviação, melhor será para nós no futuro. Chegou a hora de finalmente virar o jogo e realmente nos tornarmos energeticamente independentes. Mas o que torna essa tempestade ainda mais perfeita é o presidente americano, Donald Trump, que declarou que pretende retirar os Estados Unidos da OTAN e que não pretende mais ajudar os aliados. E a Europa já reagiu a isso. A União Europeia começou a elaborar um guia para a aplicação do artigo 42, parágrafo 7 do Acordo de Defesa Mútua, no caso de um ataque a um membro da União Europeia.
O Serviço Europeu de Ação Externa planeja descrever quais mecanismos e recursos serão utilizados caso um dos países da União Europeia decida ativar esse artigo. Como resultado, será criado um guia com 3 cenários. Um trata do artigo de defesa mútua da OTAN, outro do de defesa coletiva da União Europeia e o terceiro abrange ambos. Esse interesse pelo mecanismo de assistência mútua voltou a crescer após o ataque de drones iranianos contra Chipre, onde está localizada uma base militar britânica. E foi exatamente esse caso que levantou entre os diplomatas europeus questões sobre como exatamente funciona, na prática, o artigo 42, parágrafo 7, ou seja, no próprio Estatuto, no Tratado da União Europeia, já existe há muito tempo esse artigo 42, onde está claramente estabelecido que, em tese, um ataque a um membro da União Europeia é considerado um ataque a todos, por isso todos devem ajudar. Na prática, isso se assemelha ao artigo 5 da OTAN, embora menos abrangente, mas ainda obriga os países da UE a se protegerem mutuamente, ou ao menos ajudar nessa defesa de algum modo. Bom, por exemplo, Chipre, como vocês sabem, faz parte da União Europeia, mas não é membro da OTAN. É por isso que agora está sendo considerado exatamente o cenário de Chipre, o caso de Chipre, e não, por exemplo, a entrada de drones na Polônia ou nos países bálticos, drones russos. Isso porque esses países são membros da OTAN e lá são discutidos os mecanismos da OTAN. Mas Chipre, ele é membro da União Europeia, mas não faz parte da OTAN. Por isso, o presidente de Chipre, Nikos Christodoulidis, declarou há 2 semanas que quer colocar a questão da aplicação prática do artigo 42, parágrafo 7, na pauta da cúpula dos líderes da União Europeia. Esse artigo obriga os países da União Europeia a prestar ajuda a um Estado-membro que esteja sob ameaça, mas deixa para o próprio país a escolha das formas e da extensão dessa ajuda. Desde a sua adoção, o mecanismo foi aplicado apenas uma vez. Em 2015, a França o ativou após os atentados terroristas. Naquela ocasião, os países da União Europeia prestaram a Paris apoio logístico e de inteligência. E como já mencionei, o retorno do interesse pelo artigo sobre defesa mútua no âmbito da União Europeia ocorre em meio às declarações regulares do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que colocam em dúvida a confiabilidade da OTAN e do seu artigo 5 sobre defesa mútua. Lembro que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou recentemente sobre a reavaliação das relações de Washington com a OTAN após o fim do conflito no Irã. Segundo ele, trata-se de avaliar o valor da OTAN para os Estados Unidos, já que os aliados se recusaram a fornecer suas bases em um momento crítico e a OTAN, como diz Rubio, está se tornando uma via de mão única. Mas, na verdade, isso também tem seus lados positivos, porque as crises fazem a velha Europa finalmente acordar e começar a agir, como está acontecendo agora mesmo. Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e conclusão nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito grato. Você pode fazer isso pelos links e informações na descrição deste vídeo. Lá você encontra várias plataformas: Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, dados bancários, criptomoedas e patrocínio no YouTube. Escolha a opção que for mais conveniente para você. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso. Cuide-se. Tchau a todos.